Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Você que está conosco novamente nesta segunda-feira, assistindo ao Imersos, a Escola Bíblica da Igreja Renovo. Antes de mais nada, antes de começarmos, como já é de nossos costumes, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui aprendendo um pouco mais a sua palavra. Amém? Pai, muito obrigado por este dia, por esta noite, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez conosco e muito obrigado pelo que o Senhor ainda fará. Senhor, estou me colocando como canal de bênção, me colocando, Senhor, como instrumento para levar a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Possamos aprender um pouco mais de Ti. Me coloco na Tua presença para ser usado por Ti, e peço a Ti que dê uma unção de entendimento para aqueles que estão do lado de lá, ó Pai, para que possam entender também o recado que o Senhor quer passar em cada uma das palavras que vamos ter aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gostaria que você que nos segue aí pelo YouTube pudesse se inscrever no nosso canal, pudesse deixar uma notificação de like, um comentário. Você pode sugerir, você pode comentar sobre a aula, o que você achou, se faltou alguma coisa, se algo você não entendeu. E nós somos pessoas que leem todos esses comentários e nos reportam, né? Para que eu possa responder a você aqui em cada aula, tá bom? Muito bem, continuando a aula da semana passada, nós paramos exatamente onde? Nós paramos quando os anjos de Deus pegam a Abraão, ou melhor, pegam a Ló pela mão, pega a esposa de Ló pela mão, pega uma filha de Ló pela mão, pega outra filha de Ló pela mão e saem em desabalada carreira de Sodoma, porque Sodoma estava na iminência de ser destruída pela ira de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 19, continuando o nosso estudo. Estamos estudando capítulo por capítulo da Bíblia. Estamos hoje em Gênesis 19 e aqui nós vamos continuar a partir do versículo 17. Diz o seguinte: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse assim: Assim não, Senhor, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a sua misericórdia que a mim fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora que está aquela cidade perto de mim, deixe-me fugir para ela. Ela é bem pequena, ora, ali me escaparei. Não é pequena para que a minha vida viva? E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade que te falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso ele chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, esta já era uma hora assim, chegando já o amanhecer. Era alta madrugada. Eu sempre, quando leio esse texto, imagino que era por volta de 4 horas da manhã, quando os anjos pegaram a Ló e falaram: agora já não dá mais, você já está enrolando demais e agora nós vamos te levar. E saíram ali correndo, né? Quando Ló olhou, ele viu que o caminho que eles estavam pegando era um caminho que ia dar num monte. E aquele monte estava muito longe. E ele disse assim: Senhor, assim não, eu não vou conseguir correr tanto. Eu não sou tão novo, então eu não consigo correr na velocidade que vocês correm. Minha mulher aqui está comigo também, minhas filhas. Faz o seguinte: tem uma cidadezinha ali, ó,
Tem uma cidadezinha ali e deixa que a gente encosta. Porém, essa cidade, ela fazia parte da grande Sodoma, digamos assim, né? Nós temos a São Paulo e nós temos a grande São Paulo, que são as cidades que estão em torno da cidade de São Paulo. Então, digamos que essa cidade de Zoar, ela fazia parte da grande Sodoma, cuja periferia tinha Gomorra, tinha essa Zoar, e tinha mais uma cidade, que se eu não me engano era Belá o nome da cidade, se não me falha a memória, era esse o nome da cidade, né? Então tinha essas cidades da grande Sodoma, digamos ali. E Ló fala, faz o seguinte, tá vendo aquela cidade? Ela é muito pequenininha. Ela é um vilarejo, deixa eu ir para lá, porque ele está mais perto, eu consigo correr até lá. Porque se eu for até o monte, pode ser que a destruição me alcance, porque eu não consigo correr rápido como os senhores correm. E aí os anjos disseram, olha, para essa coisa também eu estou de acordo com você. Nós vamos então te deixar em Zoar. Então eles vão até Zoar, eles deixam lá Ló e aí a cidade começa a ser destruída. Continuando, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida a uma estátua de sal. Vamos entender bem o que é esse texto, porque esse é um dos textos mais famosos da Bíblia, não é verdade? Quando você diz, olha, você não pode olhar para trás, se você olhar para trás vai virar uma estátua de sal. Então, quando eles já estavam chegando em Zoar, ouvindo aquele barulho da cidade sendo destruída, bom, aquelas explosões e aqueles barulhos e pessoas gritando, porque lembram-se do capítulo anterior, quando Abraão discute com Deus e diz, Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor não destrói? Não. Se tiver 45, não. Se tiver 40, não. 30, não. 20, não. Se tiver 10, o Senhor não destrói? Ou seja, não conseguiram encontrar 10 justos na cidade. Quantas pessoas tinham justos na cidade? 4 pessoas. Ló, a mulher de Ló e as suas 2 filhas. 4 pessoas apenas 4 pessoas. 4 pessoas. Olha, eu vou dizer para você, se Abraão tivesse dito para Deus, Senhor, se tiver 5 o Senhor não destrói? E o Senhor dissesse para ele, se tiver 5 eu não destruo, a cidade ainda seria destruída, porque só tinha 4. Olha só a situação que a cidade de Sodoma chegou. Olha onde chegou a degradação dessa cidade. Ela chegou num estado em que é um estado terminal. Um estado terminal. Todos os homens e todas as mulheres da cidade eram maus e os seus pensamentos conspiravam contra Deus. Então Deus fez desaparecer do mapa aquela cidade. Desaparecer. E a mulher de Ló, quando já estava chegando na cidade de Zoar, o que ela faz? Exatamente aquilo que Deus havia dito que não era para fazer. Então agora nós vamos voltar lá no início para a gente entender como isso é complicado, como a desobediência é complicada. Vocês se lembram? Deus havia dito para Eva, Deus havia dito para Adão, que eles não podiam comer da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E mesmo tendo dito isso, Eva foi lá, pegou do fruto, comeu, deu para Adão, Adão pegou do fruto, comeu, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no homem, o homem tornou o mundo pecaminoso por conta da desobediência. O tempo passou, o homem povoou a terra, fez um estardalhaço na terra, tornou a terra um lugar inóspito. Deus vai lá, por conta da desobediência do homem, destrói a terra com um dilúvio, com água para todos os lados, resgata somente uma família, essa família se frutifica de novo, cresce a terra de novo, e eles vão lá e desobedecem a Deus de novo, fazem uma torre chamada Torre de Babel, com a intenção de chegar nos céus e discutir com Deus, pelo fato dele ter destruído a terra com água, de que ele nunca mais faria aquilo. Deus, por causa da desobediência, faz com que todas as línguas
línguas se confundam e eles não tenham sucesso mais nessa torre. E aí a coisa vai acontecendo até que Deus chama Abraão e diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão sai da terra, mas não sai da parentela. Sai da terra, mas não sai da parentela. E novamente, por conta da desobediência, vem o castigo de Deus para a vida de Abraão. Então, o que acontece simplesmente é que Ló vai para a cidade de Sodoma, porque estava ali junto, né? Não podia ficar. Então Deus vai até Abraão agora de novo e fala: eu vou te dar um filho. Abraão vai, desobedece a Deus, não espera o tempo de Deus, tem um filho com a empregada, e isso criou todo um problema, isso criou toda uma situação. E nós chegamos aqui agora, nesse momento Deus fala para Ló: você vai sair da cidade, mas você não pode olhar para trás, ninguém pode olhar para trás, ninguém pode desobedecer a essa ordem. Mas o que acontece? A mulher de Ló vai e olha para trás no último minuto. E quando ela olha para trás, ela se transforma em uma estátua de sal. Vamos entender o que isso é na prática. Os teólogos têm se debatido muito sobre como teria sido esta transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal. Sabemos que a região onde aconteceu este episódio é uma região repleta de poços de sal, em que até hoje você tem colunas de sal, porque o lugar é um lugar onde tem muita presença de sal. Então, os teólogos eles têm se debatido em algumas linhas. Eu diria que as linhas mais aceitáveis, digamos assim, é que a mulher de Ló tenha ficado para trás nesta corrida, ela tenha se soltado da mão do anjo e tenha ficado para trás, e por estar muito apegada à cidade de Sodoma, por gostar muito da vida que ela levava lá. Vamos lembrar que Ló era um homem rico, um homem de muitas posses, um homem que tinha uma certa proeminência naquela cidade, e a mulher dele, obviamente, ela usufruía de todos esses bens, né? Ela usufruía de toda essa vida. Então, quando a cidade está sendo destruída, ela tende a olhar para trás para pelo menos ver aquilo que ela está perdendo, ou ver o grito das pessoas. E quando acontece isso, por ela ter parado ali na sua jornada, segundo alguns teólogos, alguns historiadores também e alguns arqueólogos, ela em tese teria sido atingida por uma daquelas bolas de fogo que, segundo também a teoria de arqueologistas e de teólogos, em Sodoma e em Gomorra, talvez o que aconteceu foi uma chuva de meteoros, né? Então, por isso que a Bíblia diz que veio bolas de fogo e destruiu a cidade. Então, isso condiz muito com a figura de uma chuva de meteoros. Então, ela talvez tenha sido atingido por um desses meteoros incandescentes que a calcinou automaticamente, que no mesmo momento queimou todo o seu corpo, e o corpo ficou ali calcinado, né? Ficou torrado ali. E obviamente naquela região algo desse de pé ali ia ficar impregnado de sal muito rapidamente. Daí a associação de que ela tenha se transformado numa estátua de sal. E também tem um outro significativo dessa passagem e do porquê ela transformar em sal, porque o sal ele era usado para conservação. Tanto que as múmias elas eram preenchidas de sal, né? Então o sistema de mumificação egípcio, que foi o melhor sistema da antiguidade de mumificação, lembrando que a mumificação ela não era feita só pelos egípcios, todos os povos da Mesopotâmia, todos os povos ali do Oriente Médio, eles usavam esse expediente da mumificação dos cadáveres, né? E uma das técnicas de mumificação é você retirar as entranhas do corpo humano. Eles retiravam o cérebro pelo nariz, retiravam os órgãos internos, os intestinos e todos os órgãos internos, né? E enchiam de sal, palha e sal. A palha para manter a envergadura do corpo, né? O formato do corpo, e o sal para conservação. Então, quando a palavra fala sal, a palavra sal também vem de conservador, de deixar como está,
né, de conservar. Então, quando a mulher olha para trás e é transformada numa estátua de sal, essa palavra também quer dizer que ela, olhando para trás, ao olhar para trás, ela vai ficar assim para sempre. Então, a palavra também quer nos dizer que quando nós olhamos para trás, o tempo para. Se eu olhar para trás, o tempo para. O tempo está parado. Enquanto eu estou olhando para trás, o tempo está parado. Daí a razão que os anjos disseram: olhe somente para frente, não olhe para trás. Olhe somente para frente, avance, não olhe para trás. E essa é uma grande lição que nós temos para a nossa vida. Nós não podemos olhar para trás. Uma vez que Cristo nos perdoou, verdadeiramente estamos perdoados. Uma vez que nós somos resgatados por Cristo, verdadeiramente fomos resgatados. Nós não temos que dar vazão ao que está lá atrás. A própria palavra diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas velhas passaram, se elas ficaram para trás, por que eu vou dar aso? Por que eu vou dar ibope? Por que eu vou olhar para trás? Se as coisas velhas passaram e ficaram no esquecimento. Se para Deus as coisas velhas ficaram para trás, por que eu vou olhar para trás? Deus já havia desprezado a cidade de Sodoma. Deus já havia dito que destruiria a cidade de Gomorra. O que tinha a mulher de Ló de olhar para trás? Se o próprio Deus já havia dado a sentença, por que é que ela ia olhar para trás? Qual a razão que a fez olhar para trás? Isso é algo que nós temos que trazer para a nossa vida. Muitas vezes nós temos uma situação em que nós falamos para a pessoa, um amigo nosso, um companheiro nosso, algum colega nosso do trabalho, que fez alguma coisa errada conosco, e nós dizemos: olha, eu vou te perdoar. Mas aí a gente começa a caminhar com ele, e num determinado momento a tendência é nós pararmos e olharmos para trás. E quando nós olhamos para trás, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver de novo o erro que aquela pessoa cometeu. E ao ver o erro que aquela pessoa cometeu, nós paramos no tempo. Nós vamos ressuscitar defunto, nós vamos nos transformar numa estátua de sal. Olhar para trás é se transformar numa estátua de sal. Olhar para trás é conservar o erro do passado e ficar no estado desse erro. No exato momento em que você olhou para trás, o tempo parou para você. E infelizmente nós temos muitas pessoas no nosso meio que estão voltadas para trás. São tal qual o Curupira. Parece o Curupira porque essa personagem do folclore brasileiro, ela se caracteriza pelo quê? Os pés estão voltados para trás, ou seja, você olha, parece que a pessoa está indo para frente, mas não, o pé dela está voltado para trás. Então, nós temos que entender com a mulher de Ló, nós temos que aprender com a mulher de Ló. Nós temos que aprender que nós não podemos olhar para trás. Lá no no Novo Testamento, isso é corroborado. Esta lei de não olhar para trás, ela não foi revogada. Lá no Novo Testamento diz assim: quem tem posto a mão no arado não pode mais voltar para trás, não pode mais olhar atrás. Então, uma vez tendo colocado a mão no arado, não se olha para trás, porque ao olhar para trás, eu me transformo numa estátua de sal. Eu me conservo naquele momento em que eu olhei. Me conservo naquele momento em que eu olhei. Eu não sei se você já teve a sensação de conversar com alguém e parece que você está conversando com a pessoa e parece que ela está num momento passado. Parece que ela está numa outra dimensão. Parece que ela não está ali naquele momento. Parece que ela não evoluiu. Sabe, às vezes você encontra uma pessoa depois de 10 anos sem ver, e aí você começa a conversar com a pessoa, parece que ela está até com a mesma roupa da última vez que você a viu. Diz que da última vez que você viu a pessoa, ela está com a mesma roupa, não mudou nada. Ela está com o mesmo sotaque, ela está com o mesmo corte de cabelo. O que aconteceu com essa pessoa? Virou uma estátua de sal. Está conservada nos seus mínimos detalhes, tal qual alguém que foi mumificado. Exatamente, foi mumificado em vida. Continua com os mesmos conceitos, não evoluiu nada, não aprendeu nada, não estudou nada, não foi para frente, não mudou de emprego. Continua estagnada. Conceitos de estátua de sal. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Virou uma estátua de sal no meio do deserto. No meio do deserto. Portanto, o nosso saldo de Sodoma e Gomorra foi apenas de 3 pessoas salvas. Você tem ideia do que é isso? Eram 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Zoar e Belá.
Então é muito sério isso. E o que o Senhor quer nos dizer nesta lição, o que o Senhor quer trazer para nós nesta lição, é que nós precisamos estar atento à voz de Deus. Quando Ele diz sai, a gente sai. Quando Ele diz sai correndo, a gente desabalar da carreira. Quando Ele diz não olha para trás, a gente nem se atreve a perguntar por quê. A gente vai até o infinito sem olhar para trás, sem sequer cogitar em olhar para trás. Mas vamos continuar a nossa lição. Versículo 27, capítulo 19, versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Então Abraão, naquele dia de manhã, lembra que eu falei para vocês que eu tenho para mim que a hora em que Ló sai da cidade era por volta de 4 horas da manhã. Por que eu digo isso para vocês? Por que eu acho isso? Porque diz aqui no versículo 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então quando ele estava entrando em Zoar, o dia amanheceu. O dia amanhece, vamos colocar aí por volta de umas 5h30 da manhã. Então no momento em que ele estava entrando em Zoar, o sol nasceu. Então estou imaginando que ele deva ter saído de Sodoma por volta das 4 horas da manhã e chinelou para Zoar, dizendo ele que não daria tempo de chegar nos montes. E o anjo concordou com ele e deixou ele em Zoar, E a mulher dele, aqui nesse ponto aqui, a gente já pode dizer que a mulher dele já era um ornamento no deserto, um ornamento salgado no deserto. E agora a palavra volta para Abraão, dizendo que naquela manhã, Abraão acorda de manhã e quando ele olha para o lado de Sodoma e Gomorra, ele só vê o quê? O carvão. Só vê o fumo, a fumaça, só vê o rescaldo. Eu que trabalhei 30 anos no corpo de bombeiros, eu posso imaginar como é que estava a situação ali, Só tinha o rescaldo para fazer, tudo queimado e só estava lá o rescaldo, só a fumaça subindo, que para mim era a pior parte do incêndio, não era o combate, mas sim o rescaldo. A parte mais difícil de trabalhar no incêndio é o rescaldo. Então estava somente no rescaldo ali, somente o fumo. Continuando a palavra aqui, versículo 29. E aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Preste atenção, esta parte é muito importante. E aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de quem? De quem é que Deus se lembrou? Prestem bem atenção na palavra e vamos aprender mais uma doutrina, mais um conceito. Diz assim: destruindo as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló. Deus não se lembrou de Ló. A promessa de Deus era com Abraão. Você sabe qual foi a promessa de Deus para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em todo o tempo, Ló sempre abençoou Abraão. Sempre esteve ao lado de Abraão. Deus não queria que eles andassem juntos. Mas Deus honrava a amizade de Abraão com Ló. Tanto honrava que permitiu que ele fosse, com 318 homens, resgatar a Ló quando Ló foi sequestrado. E agora, quando a cidade está sendo destruída, vocês se lembram quando Abraão começa a conversar com Deus? Deus, aqueles 50, 45 e assim por diante. Em quem Abraão estava pensando? Em Ló. Porque ele falou, poxa, Ló está morando lá, E se tiver que destruir, vai destruir Ló também, poxa. E aí, eu tenho certeza que Abraão pensou, aí nesse caso eu tenho certeza, que Abraão pensou assim, bom, quando ele foi sequestrado, não foi Deus que sequestrou, então deu para eu ir buscar ele, mas agora quem vai destruir a cidade é Deus, aí eu não tenho como interferir no que Deus vai fazer. Quando ele foi sequestrado, foram os reis que sequestraram, aí eu fui para cima e matei todo mundo e peguei. Agora, quando é Deus fazendo, eu já não consigo. E aí ele tentou negociar com Deus, só que Deus
entendendo como era o coração de Abraão, porque Abraão orava por Ló, Abraão intercedia por Ló, Abraão gostava de Ló. Então eu quero te dizer uma coisa: valorize as pessoas que oram por você. Às vezes a sua mãezinha está lá de joelho no chão orando por você há quanto tempo? Há quanto tempo? E se Deus não te destruiu ainda às vezes, é por causa daquele joelhinho que está lá no chão da sua mãezinha, do seu pai. Se Deus ainda não te levou, e isso é uma verdade, às vezes se Deus não permitiu ainda que seu corpo tenha findado a vida nessa terra, às vezes é por causa de uma tia sua, de uma vovó sua, que ora insistentemente por sua vida. E aí Deus faz o que ele fez aqui, dizendo: então Deus se lembrou de Abraão e livrou o seu sobrinho Ló. Oxalá que Deus se lembre da minha mamãe que ora por mim e me livre dos terríveis acontecimentos que a vida pode me trazer. Oxalá Deus se lembre dos meus irmãos que oram por mim. Oxalá Deus se lembre do meu pastor que ora por mim, do meu líder que ora por mim. Se eu mesmo talvez não tenha capacidade de orar, oxalá que Deus faça a mesma coisa que fez aqui com Ló. Que se lembre da oração de algum amigo meu que está orando por mim. Então Deus se lembrou de Abraão e livrou a Ló. Deus não se lembrou de Ló. Tanto é que quando Deus anuncia a Abraão, está aqui, ó, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu quero voltar e ler o capítulo 18, vamos a partir do versículo 17. Prestem atenção. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para o guardarem no caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram naqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Então, no momento em que Deus anuncia para Abraão que vai destruir Sodoma, ele não diz em momento algum que vai salvar Ló. Deus não estava pensando em Ló. A conversa de Deus é com Abraão. A promessa de Deus era para Abraão. Agora, como Ló era sobrinho querido de Abraão, o que estava acontecendo? Deus estava estendendo a bênção de Abraão para Ló também. E nós precisamos nos apropriar disso. Muitas vezes a bênção não é diretamente para nós, mas nós nos beneficiamos dela. Quando o Senhor traz para o pastor Alexandre e para o pastor Elis que eles vão abrir uma igreja, que eles vão abrir uma porta, a bênção é para eles. A promessa é para eles. Agora eu, enquanto Isaías, me beneficio desta bênção. Me beneficio dela, por quê? Porque estou agregado a eles, porque eles gostam de mim. Não sou eu como você que está me assistindo, muito provavelmente também está agregado a alguém que gosta de você, que ora por você, e que muito provavelmente Deus também tenha estendido os benefícios de uma bênção ainda maior para a sua vida. E aí você diz: mas eu não tenho direito à bênção? Tenho! E eu tenho as bênçãos que Deus especificamente trouxe para mim. E eu tenho também as pessoas que estão agregadas a mim, que curtem essa bênção, que surfam nesta bênção. Mas por isso é que cada um de nós dependemos um dos outros, não há vida independente. Então Ló dependia de Abraão, por quê? Porque Abraão intercedia por ele. E se Ló não foi destruído junto com Sodoma,
É porque Deus se lembrou de Abraão e mandou os anjos lá. E quando mandou os anjos lá, disse: olha, é o seguinte, tira Abraão, tira Ló de lá, tira Ló de lá. Porque Deus sabia. Você acha que quando Abraão começa a discutir com Deus sobre a quantidade de pessoas, Deus não sabia? Então você concorda que a proposta de Deus do início foi cumprida? Porque ele disse: eu vou destruir a cidade. Abraão falou: se tiver 50, o senhor não destrói? Ele falou: se tiver 50, eu não destruo. Mas ele já sabia que não tinha. Deus já sabia que só tinha 3. Deus já sabia que a conta era 3. Deus já sabia. Então Abraão foi descendo. E quando chegou em 10, Abraão ficou com vergonha. Eu também teria, eu não vou negar para vocês. Eu não sei vocês, mas eu também teria. Eu teria vergonha de falar: Senhor, né? Porque eu comecei com 50 e eu já estou em 10, em 3 cidades. Eu teria vergonha de falar: Senhor, assim, 5. E mesmo que ele falasse 5, ainda não ia dar certo, porque não tinha 5, só tinha 3. A conta era só 3. Eu tenho certeza que se Abraão dissesse: Senhor, se houver um justo sequer, o Senhor não destrói a cidade, eu tenho certeza que por um justo, Deus não destruiria. Por que eu tenho essa certeza? Porque a palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. É que Abraão não perguntou. E ele não perguntou porque ele já começou com 50, né? Se ele tivesse começado com 10, aí cabia ele perguntar: ó, Senhor, 10, não. Senhor, 7, não. 5, não, né? 3, aí ele teria acertado. Mas ele começou com 50, então ele ficou até com vergonha de baixar de 10, porque nós estamos falando de 3 cidades. Nós estamos falando de 3 cidades. Então Deus se lembra de Abraão, e ao se lembrar de Abraão, automaticamente lembrando de Abraão, ele livra Ló. Ele livra Ló. Então muitas vezes nós somos abençoados, não pelo nosso merecimento ou por algo que nós fizemos ou por quem nós somos. Muitas vezes nós somos abençoados na rabeira, na cauda de alguém que está orando por nós, cuja bênção vem sobre ele e reflete em nós. Prova disso, o Salmo que diz: é como óleo que desce sobre a cabeça de Arão, vem sobre a sua barba, desce aos seus vestidos e vai até a orla dos seus vestidos. Ou seja, vem para a cabeça. A cabeça é o líder. A cabeça é quem comanda. Então vem para a cabeça, desce a barba. Então a cabeça, se nós trouxermos essa reflexão para o nosso mundo, para a gente entender melhor, vem sobre a cabeça. A cabeça é o pastor, ele é o cabeça da igreja. Obviamente o cabeça é Cristo, né? Aqui na terra, o cabeça é o pastor. Desceu da cabeça, eu vou encontrar quem? A barba. A barba está na cabeça, ela faz parte da cabeça. Desceu da cabeça, veio na barba. A barba é o líder, são os líderes. Então o óleo desce sobre a cabeça, escorre pela barba e desce sobre as vestes. As vestes é todo o povo, são todas as pessoas, e vai até a orla dos seus vestidos. Quer dizer que abrange todas as pessoas, do maior até o menor, uniformemente. O óleo da unção, que é a graça, atinge a todos uniformemente. O mesmo óleo que vem sobre a cabeça, vem sobre a barba e abrange todo o corpo, todas as pessoas. Então Ló foi privilegiado. Ló foi muito privilegiado. Por quê? Porque tinha sob a sua querência Abraão, tinha sobre si a vida de Abraão. Continuando, capítulo 19, versículo 30. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia a primogênita disse à menor:
fez aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite, e então entra tu, deita com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. Era a menor também, e a menor também teve um filho, e a chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até hoje. Bom, vocês perceberam aqui o nascimento de duas cidades? Lembra que eu disse que Gênesis é um livro que aponta para as coisas que haveriam de vir lá na frente? Ao longo desta Bíblia, nós falaremos muito sobre os Amonitas e falaremos muito sobre os Moabitas. Falaremos muito sobre esses povos. Esses povos rivalizavam com o povo de Deus. Os filhos vindo de uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas seriam cidades, seriam pessoas que rivalizariam. A amizade entre Ló e Abraão estava terminando entre Ló e Abraão. Lá na frente, os filhos de Abraão e os filhos de Ló seriam rivais física e espiritualmente. Filhos de uma relação incestuosa. Não tem para onde correr. Não, mas não aconteceu nada, não vai dar nada. Cuidado. Os filhos desta relação incestuosa, e vocês vão perceber ao longo do tempo, como os Moabitas fizeram mal ao povo de Deus, como os Amonitas fizeram mal ao povo de Deus, e até hoje eles fazem. Os descendentes de Moabe, os descendentes de Amon, até hoje fazem mal. Portanto, agora que nós estamos dissecando o livro de Gênesis, eu acho que você começa a entender melhor até algumas palavras que são pregadas na igreja. É óbvio que quando a gente está fazendo uma pregação na igreja, não é possível que a gente venha às minúcias, como nós estamos fazendo aqui há quase 5 meses no livro de Gênesis. Estamos ainda no capítulo 19, nem entramos no capítulo 20 ainda, estamos aqui no capítulo 19. Acabamos o capítulo 19 agora, quase 5 meses. Mas por quê? Porque estamos lendo versículo por versículo. Estamos pegando capítulo por capítulo, contexto por contexto e dissecando. E aqui nós estamos entendendo, então já descobrimos aqui onde é a origem dos Amonitas, onde é a origem dos Moabitas. Moabitas e Amonitas são filhos das filhas de Ló, filhos esses de uma relação incestuosa em que o pai inseminou as filhas. Por outro lado, nós temos lá agora Abraão, que neste momento está às turras e às lutas com Sara e com Agar, porque Ismael está crescendo, e Ismael não é filho de Sara, é filho de Agar, mas também é filho de Abraão. Portanto, de certa forma também é protegido pelas bênçãos, porque é filho de Abraão. Não é o filho que Deus prometeu, mas é filho de Abraão. A legitimidade como filho ele tem. Ele tem a legitimidade como filho. Olha que situação. Olha a confusão que se formou. Nós já temos agora 2 grupos. Já temos duas vertentes. E é interessante que Ló não ficou em Zoar. Ele ficou com medo de ficar em Zoar. Por quê? Porque vocês imaginam que lá em Zoar era uma cidade bem pequenininha, era um vilarejo, mas lá as pessoas que moravam lá tinham parentes onde? Em Sodoma e em Gomorra e em Belá. E somente Ló e as suas filhas escaparam desse lugar. Então o que aquelas pessoas daquela cidade imaginavam? Foram eles que colocaram fogo lá na cidade. Eles colocaram fogo e fugiram. Então Ló ficou com medo
dessas pessoas e fugiu, foi morar numa caverna lá no monte, num outro lugar. Falou, não, vou morar sozinho. E neste contexto, e foi exatamente neste contexto que as filhas, observando a situação, disseram, olha, a situação está delicada, nosso pai já é antigo, a gente também já não está tão nova, e não tem mais ninguém, somos só nós três. Se a gente não tiver filhos, como nós vamos perpetuar a nossa espécie? Como terá a semente do nosso pai? Como que ela vai se proliferar pela terra se nós não tivermos filhos? Então foi neste contexto que elas deram bebida para o pai e se deitaram com ele para que engravidassem dele. Foi exatamente neste contexto, tá bom? Vamos entrar no capítulo 20, se bem que nós já estamos terminando a aula, nós não vamos discorrer sobre o capítulo 20, mas vamos entrar no capítulo pelo menos, tá bom? Vamos lá. E partiu Abrão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque, e em sonhos de noite disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada e com marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não, me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei que na sinceridade do coração fizesse isso. E também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhes restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Muito bem, essa parte aqui é muito interessante, porque vocês observam aqui, nós já estamos terminando, que Abraão, ele tinha... Nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Nós estamos falando de Abraão, o homem que é o pilar das 3 maiores religiões do planeta Terra. O judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos, que são, fugiu o termo agora, eu já lembro, né? O islamismo, lembrei, né? E o islamismo. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo é o pai dessas 3 religiões. Mas nós não estamos falando de um homem perfeito. É muito importante que você saiba isso. Se Abraão não foi perfeito, você também não será. Se Moisés perfeito não foi, perfeito você não será. Se Elias não foi perfeito, não queira você ser perfeito. Todos nós temos nossos defeitos. Abraão tinha um problema muito sério. Qual que era o problema de Abraão? O problema sério de Abraão é que a mulher dele era muito bonita. E nem ele acreditava que ele era capaz de ter uma mulher tão bonita como Sara. E isso é um problema. Os irmãos que têm mulher bonita aí, tem que tomar cuidado. Se o Senhor te deu uma esposa linda, e eu tenho certeza, pelo que eu vejo, o Senhor entregou esposas lindas para todos nós temos que ter orgulho de termos nossas esposas lindas e termos prazer em dizer, esta é minha esposa. Mas Abraão tinha um problema. Vocês se lembram o que aconteceu já no passado? Que ele quando ele foi para o Egito, ele falou para o faraó que era a irmã dele. Mas por que ele falou para o faraó que era a irmã dele? Porque ele ficou com medo, falando, não, ela é muito bonita, o faraó vai querer pegar para ele. E aí vai querer me matar para ficar com a minha mulher. Então fala que é minha irmã. Você fala que é minha irmã. E Deus foi lá e feriu o faraó com pragas. Você está com uma mulher que não é sua. Agora... Abraão faz a mesma coisa com Abimeleque. Abimeleque olhou para aquela mulher, uma mulher bonita, solteira, e falou, eu quero para mim. Abimeleque não era bobo, eu quero para mim. Esse era o costume da época. Isso era lícito ao rei, ele podia fazer, eu quero para mim. Quero essa mulher para mim. E Deus vai até Abimeleque e fala, você está com uma mulher que não é sua. Ele fala, mas Senhor, o cara falou que era irmã dele. Ela falou que era irmã dele, eu não conheço. Eu estou aqui na sinceridade do meu coração. Eu não conheço, eu peguei porque não tem dono.
Não tem dono? E Deus falou, tem dono sim. Ele mentiu e eu vou tratar com ele, mas você devolve a mulher para ele, senão eu vou matar você. Você devolve a mulher para ele, senão eu vou matar você. E tem mais, você ainda não encostou nela e você não encostou porque eu não deixei você encostar. Deixei você encostar. Olha como Deus cuida de nós. Olha como Deus cuida de nós. Mas esse é assunto para a próxima aula. Próxima aula estaremos aqui a partir do capítulo 20, contando essa história de Abimeleque com a mulher de Abraão. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado por esse tempo que você reservou para estar conosco aqui. Próxima semana estaremos novamente aqui trazendo mais uma porção, trazendo mais uma aula para enriquecer o seu conhecimento. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por este tempo que passamos aqui aprendendo mais a sua palavra. Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo um pouco mais de ti. Muito obrigado, eu te louvo, eu te engrandeço, eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Senhor, despeço em paz os seus servos que aqui estão até agora ouvindo a tua palavra e que o Senhor possa enriquecê-los em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus seja louvado pela sua vida e até a próxima semana. Tchau.